Ô, boa noite. Boa noite, agora conseguiu. Opa, vamos lá. E aí, doutor Augusto? O Tudo bem, pessoal está Carol, e você? entrando, tudo bem? O pessoal está Tudo tranquilo. entrando. Hoje a gente vai falar um assunto mais específico, que está dando muita polêmica entre os profissionais, todo mundo discutindo o que é comprimento de onda, como que ele atua aí no nosso procedimento endolaser. Então a gente precisa dar uma desmistificada nisso aí, né, doutor Certo, Augusto? ok. É, Vamos. o doutor Augusto vai se apresentar de novo. Vamos, o pessoal está entrando, né? Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, Augusto. Pode falar um pouquinho sobre você, sobre a experiência com laser. Tá. Sou Augusto, né, aqui no sou cirurgião plástico, eu trabalho com laser desde 2008. E comecei com laser de diodo em 2011 e 2012. Eu fiquei fora fazendo, né? Tive contato lá com vários comprimentos de onda e comecei a usar o 980 e a gente vai discutir aí sobre os comprimentos de onda, né, Carol? Sim. Então, estou aberto às perguntas, o que eu puder esclarecer. E o pessoal que está na live, manda aviãozinho para os colegas, para os amigos, para os dentistas, profissionais, para participar aqui, que é um pouco mais de conhecimento que o pessoal vai agora ver umas dicas, né? Principalmente quem faz o procedimento. Então, doutor Augusto, qual que é a importância do comprimento de onda na tecnologia e do endolaser especificamente, né? Que agora está tendo essa discussão entre os comprimentos de onda, que um é melhor que o outro, que um é mais seguro que o outro. Tem isso aí? Existe isso? Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, Carol, é o que interessa para a gente quando você vai fazer um procedimento a laser, é a absorção da energia do laser, né? Uhum. Então, quando incide uma luz do laser em determinada superfície ou determinado tecido humano, ele pode tanto absorver essa luz, essa energia, como ele pode refletir, né? Por isso que a gente às vezes usa óculos quando faz externo, né? Uhum. Quando ele pode espalhar, então você quer um alvo e você irradia com um comprimento de onda que não é tão absorvido pelo tecido, ele vai espalhar. Então ele vai pegar tecidos vizinhos, que é uma coisa que às vezes você não quer. E ele pode transmitir. Você pode colocar uma fibra em um certo tecido, ele não absorve e acaba transmitindo essa energia ou para os lados ou profundamente. Uhum. Então, o mais importante aí no comprimento de onda é a absorção, né? Sim. E quais são os alvos que o laser atinge mais? Por exemplo, Hemoglobina, o 980, já tem falando aqui uma profissional que tem equipamento agora aguardando a Anvisa com os dois comprimentos de onda, o 980 e o 1470. Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois comprimentos de onda. sim. Principalmente que você tem mais experiência ainda há tantos anos, né, no 980. Eu uso 980 desde 2011, né? E eu gosto muito do 980. Recapitulando um pouco, o Uhum. que a gente tem que ter em mente é que quais são os cromóforos que a gente quer atingir. Geralmente o laser atinge a hemoglobina, a Uhum. água, né? Que é talvez o mais importante para a gente, né? Que seria a água. Então, seria o sangue, a água e a melanina. Né? A melanina não é muito importante para a gente, porque é mais os lasers externos. Né? Então, Sim. para a gente, o importante é a hemoglobina e a água. Tá certo? Então, vamos voltar. Em 2011, em 2012, se falava só no 980. Né? Foi onde eu aprendi a usar. O 980, ele tem uma afinidade boa pela hemoglobina, tá? E Uhum. também ele tem uma afinidade pela água, né? Pela água. Então a gente não pode esquecer que depende do tecido que você quer tratar, né? Um tecido que seja mais, tenha mais sangue, o 980 vai
vai ajudar muito. Você vai ter menos sangramento, né? Que a gente sabe que até um certo diâmetro do vaso, ele faz o fechamento desse vaso, 980, né? E vamos falar aí, há 12 anos atrás, estava surgindo lá um comentário sobre o 1470, né? O 1470, a princípio, os estudos eram direcionados para fazer tratamento endolaser para varizes, né? Sim. Então, só para vocês entenderem a diferença de um e outro, é assim, se fazia com 980, as varizes, só para você entender, ali tem um exemplo bacana. Então, o 980, quando ele ia por dentro do vaso, ele agia no sangue da safena, da veia, né? Então, ele coagulava esse sangue, e aí o 1470, ele age na água do vaso, e não no sangue. Então, ele também fazia o fechamento da safena com menor potência. Então, o que os colegas lá, os italianos falavam muito, tudo começou lá, era que o 1470, você usava uma potência menor para atingir o resultado que você queria com 980. Então, por exemplo, você usa 12 watts com 980 para fazer uma lipólise, e você usa 6, 7 com o 1470. Então, isso foi o início de tudo. Os vasculares começaram a usar o 1470 e os colegas me relataram que tinham menos edema devido à menor potência que eles usavam, né? Menor dor no pós-operatório. Na área nossa aí de plástica e de odonto e tal, em relação a rosto, o pessoal está usando muito o 1470, né? Então ele pega realmente a água das células, né, do rosto. Então ele faz o skin tag, ele faz a lipólise também, né? Tanto é que quando você infiltra com 1470, você até tem um barulho que a gente chama de popcorn sound, que é um barulho que parece uma pipoca sendo estourada, né? Então, assim, você usa uma potência menor com 1470 porque ele tem maior afinidade pela água, tá? Se você usar o 980, ele vai fazer também a função dele, porém com uma potência maior, tá certo? Então, no meu ponto de vista, eu gosto do 980 por causa que ele faz também um selamento dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos, né? Mas assim... Existe vantagem em relação a um comprimento em relação a um comprimento de outro? Qual que é a vantagem e desvantagem? Existe isso ou não? A vantagem do 1470 é que você usa uma potência menor. Sim. Você pode usar aí 6 watts, 4 watts para rosto, entendeu? E o 980, eu uso uma potência um pouco maior. Se você quer fazer um tratamento da região submentoriana, de gordura, você pode usar os dois. Eu gosto do 980 porque dá menos hematoma, entendeu? Porque ele sela os vasos, entendeu? Apesar que o 1470, eu também não vejo nenhum problema, né? Então foi bom falar isso. Agora tem uma perguntando nesse raciocínio, qual seria a vantagem em trabalhar com os comprimentos simultaneamente? Acho que não tem isso, né, doutor? Tem isso, trabalhar simultaneamente? Não, veja bem. Quando você vê que a doutora Lu está fazendo. Quando você vê um equipamento com 2 comprimentos de onda... Doutora Augusto, só vou interromper um pouquinho. Estão falando que para o senhor ajustar um pouquinho o seu rosto, está cortando aqui a testa. Isso. Melhorou? Melhorou. Desculpa. Quando você fala em 2 comprimentos de onda, Carol, existem outros equipamentos que possuem 2 saídas, o 980 e o 1470, tá certo? Então, não existe você fazer numa fibra ótica, você mandar 2 comprimentos de onda ao mesmo tempo. Porque o equipamento tem os 2 comprimentos de onda, não é isso? Porque... Doutora Lu, é diferente. Ele vem com 2 comprimentos de onda, aí você vai escolher qual usar, não é?
Você vai usar, eu quero usar 980, você põe lá, você coloca 980. Uhum. Porque não existe, há uma confusão. Se você tivesse um comprimento de onda junto com o outro no mesmo disparo, você vai totalmente contra a teoria do laser, que uma das propriedades do laser é um comprimento de onda só. Uhum. Entendeu? É monocromático. Você entendeu? Então, ela está comentando, essa doutora Lu, que existe no equipamento a opção de trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Estranho, né, doutor? Não, o que deve acontecer em alguns equipamentos, o equipamento deve ser tipo blended, é que você para um e aí chaveia e aí sai o outro. Ele sai um, sai o outro em seguida. Uhum. Mas Ela falou que a empresa que fala isso, ela falou que não concordo com a empresa. Realmente, né? Tem que disparar um depois do outro. Agora, qual a vantagem disso? Eu vejo vantagem, por exemplo, a minha tese, que é de interação laser-tecido, eu acho importante 2 comprimentos de onda no equipamento. Por exemplo, às vezes eu vou fazer com algum colega neuro hérnia de disco na coluna. Aí tudo bem, porque você tem o 1470 que vai agir na água do núcleo pulposo para encolher, e o 980 no anel fibroso que é da coluna. Aí tudo bem. Você tem dois problemas num lugar só que você consegue fazer com esses 2 comprimentos de onda. Agora, eu queria saber qual a vantagem do rosto. Na face, né? Qual Eu que é não essa vejo vantagem. Na face já não tem vantagem, né? Agora, Carol, veja bem, eu acho que depois que a pessoa tem um certo, uma curva de aprendizado, tanto 980 como 1470, ela vai poder usar, porque se você pensar bem, faz a lipólise 980? Faz. Ele faz o skin tag? Faz, porque ele vai produzir calor também. Entendeu? A diferença que, em termos que a gente viu em gráficos, né, doutor Augusto, é a questão da seletividade do 1470 tem maior Sim, água do que o mas muito mais. 1480. Essa que é a diferença. Por isso que você usa uma potência menor. Sim. Entendeu? Agora, a partir do momento que a pessoa tem uma certa experiência, lógico, é muito mais fácil você fazer uma lesão térmica no nervo ou uma queimadura com laser que é menos absorvível, por exemplo, 980, entendeu? Então, assim, o 1470 ele dá uma segurança maior em relação a isso, aos efeitos indesejáveis, né? E assim, então, e surgiram muitos comprimentos de onda, porque assim, antes só se tinha, há muitos anos atrás, um laser de 1064, que era um laser de Nd:YAG, né? Mas era um laser enorme, o Nd:YAG é muito grande. Então, o que acontecia com o Nd:YAG? Hoje ainda tem no mercado laser de 1064, mas é um laser que a gente viu que dá muita necrose gordurosa. Tanto é que a empresa americana, Cynosure, eles colocaram o triplex, que é o 1064, mas colocaram o 1320, que é o outro comprimento de onda, por causa exatamente disso. Você entendeu? Então, lá atrás, provavelmente na lipoaspiração, ficou muito queimado o laser, porque a primeira empresa entrou com um comprimento de onda que não era tão seletivo para gordura nem para água. O 1064 ele é ótimo para outras coisas, para tumor, essas coisas. Então, hoje tem vários comprimentos de onda no mercado que deve confundir muito o pessoal. Sim. Você está entendendo? E também tem a questão aí de alguns profissionais falando disso, falando que o dele é melhor, né? Então não sabe, e aí tá virando um problema na cabeça. Inclusive esse novo comprimento de onda, novo não, né? A gente sabe, mas 1210. Queria que falasse um pouquinho sobre esse comprimento de onda, porque eles ficam falando para os alunos que um é melhor que o outro, né? Então, tem que esclarecer o que é, a pessoa entender o que é a física do laser. Tá, se você pegar o gráfico, o 1210, ele tem uma seletividade boa pela gordura. Pela gordura. Sim.
Mas, se você pegar o gráfico, o 1470, ele tem mais seletividade para gordura do que o 1210. Sim. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, nós temos que ser realistas. Uhum. Nem nós médicos, nem vocês dentistas, têm conhecimento da física do laser. A gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende isso na residência. Nós temos que aprender fora. Depois. Então, se alguém chega para você e fala, esse aqui é melhor, agora precisa ver até que ponto há o interesse comercial e o interesse científico. A gente tem que basear em trabalho científico. Porque os trabalhos científicos hoje mostram mais o comprimento de onda, né? Em termos de quantidade de artigo, é o 1470, 1980, a gente vê também, mas esse outro é muito pouco, né? Muito pouco artigo. Não, quem começou com esse negócio de endolift, endolaser, foi lá na Itália, em Trieste, o pessoal, o Roberto Davanzato, eu conheço, e eles ficaram anos estudando. Para chegar no comprimento de onda, que é o 1470. Sim. E eles têm outros comprimentos de onda também. Eles têm é uma empresa grande que, se eles quisessem fazer só propaganda, eles teriam os outros. Sim. Mas eles fizeram teste com todos. Justamente. Entendeu? Então, é complicado, sabe, você falar que esse laser é para isso, esse laser é para aquilo. Você está entendendo? Então, eu acho que isso é uma discussão que a gente tem nos congressos nossos. Para você ter uma ideia, uma empresa americana lançou um laser de 1440 que falou que é só para celulite, que é o que você faz com 1470, que é igual. E o preço é 3 vezes maior. Então, o que me deixa triste é saber que colegas que têm pouco conhecimento sobre a física do laser se propõem a defender um comprimento de onda em razão da empresa que deve estar tendo um speaker aí. É isso que me deixa triste. É isso mesmo, é isso que está acontecendo. E aí, quem não tem, assim, quem usou o laser, porque muitos profissionais, às vezes, vão fazer esse curso específico do endolaser e conhecer um laser nesse momento. Então, assim, é difícil até para eles entenderem, porque tem que ter uma vivência, né, doutor Augusto? Igual, assim, a gente estudou um tempo, né? Já mexe com um laser, sabe a física. Agora, esses que vão lá só aplicar a técnica, é complicado, né? Entender todo essa parte, né? É triste porque, primeiro, você usa o comprimento de onda, você não tem um resultado esperado, você pode ter complicações, aí quem leva a culpa é o laser. Quem leva isso a culpa que é o laser, com certeza. Outra coisa que eu queria a gente comentar sobre os parâmetros, né? Agora a gente já falou do comprimento de onda, os parâmetros fundamentais no uso do laser, que seria a energia, a potência, a frequência, a interação nos tecidos. Podia comentar um pouquinho? Doutor? Posso. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro, quando você fala em frequência, essas coisas, existem 2 modos de você fazer um tratamento a laser. Você pode usar o modo contínuo e o modo pulsado. Tá? O que diferencia um do outro? O modo contínuo, geralmente, é pessoas que já têm um certo conhecimento com laser, de procedimento. O modo pulsado, ele tem duas coisas, que a gente chama de T-on e T-off. Que T-on é o tempo de exposição e T-off é o tempo dele desligado. Isso aí dá uma... Por que acontece isso? Existe um termo chamado tempo de esfriamento térmico, que é quando a temperatura do tecido que você está irradiando com laser cai pela metade. Então, quem usa o modo pulsado, ele tem um pouco mais de segurança de não ter uma lesão térmica. Tá? Porque a gente está falando em termos de relaxamento térmico, é questão de milissegundos, não é questão de segundo, de minuto, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber o que é modo contínuo e modo pulsado, tá certo? Em relação, eu acho que tudo se resume, a gente vai explicar isso com mais detalhe, mas tudo se resume numa equação. Energia, o que é? A potência pelo tempo. É só isso. Então, o que vai levar a efetividade do procedimento? É a quantidade de energia depositada naquele tecido.
Se você tem que a energia é potência pelo tempo, né? Se você não tem tanta experiência, você vai diminuir a potência e vai aumentar a energia. E, desculpa, vai aumentar o tempo. Você diminui a potência, aumenta o tempo, você tem a mesma quantidade de energia acumulada. Você entendeu? Então, os parâmetros que você tem que saber é a quantidade de energia depositada. Você entendeu? Que isso é o que importa, independente da potência. Você vai colocar lá uma potência de 20 watts para tratar em 5 segundos, para quê? Você coloca uma potência menor, 8 watts, e trata em 3, 4 minutos. Está entendendo? Então, isso é uma coisa importante, a pessoa aprender, você entendeu? O que é a energia depositada. Porque senão ela pega um protocolo, uma receita de bolo, vai fazer igual em todo mundo. E cada paciente é individual. E é o que está acontecendo, né? As receitas de bolo, mas está fazendo algo que não está nem entendendo o que está acontecendo ali, né? Em relação ao tecido, e aí começam as intercorrências. Ou intercorrências, ou começa a não ter resultado. Aí fala que o laser é ruim. Isso. E é ruim, né, para o paciente. E aí, igual o senhor disse, acaba manchando, né? A questão do laser não funciona, e não é bem assim. Doutor, existe limitação ou contraindicação para qualquer comprimento de onda, né, no contexto do endolaser? Não, eu acho que indicações limitação. Tem que avaliar. Você tem que avaliar cada paciente. Não adianta você pegar uma paciente que tem um envelhecimento muito exacerbado, que você tem um SMES muito flácido, que você tem uma reabsorção óssea. O que você prometer, você vai ter que cumprir. Então, não adianta. Você vai ter que ser honesto. Ó, dá para melhorar um pouco, mas não, entendeu? Agora, em relação a contraindicações, são contraindicações de qualquer procedimento. Gravidez, por causa, né? Coagulopatia, entendeu? Eu não sei, vocês têm infiltrado lidocaína com vasoconstrictor, não tem? Tem. Eu uso um pouco uma coisa diferente, mas tudo bem. Então você tem que ver se não tem arritmia cardíaca. É como qualquer procedimento. Tem que fazer uma boa anamnese, entendeu? Sim. Então, eu acho que é isso. A indicação é muito pessoal, né, Carol? Eu acho que você não pode prometer coisas que você não vai cumprir, né? Justamente. Principalmente que eu vejo, tem o facial, principalmente no corporal, né? Que os profissionais estão muito atuando com essa tecnologia incorporal, que coisas que talvez não é indicado, né? Olha, eu não estou muito por negócio corporal, mas o que eu vejo quem indica o endolift corporal, eu acho que provavelmente deve indicar outras coisas que o endolift corporal sozinho depende, não tem sentido. Você tem uma gordura abdominal, você vai fazer o endolift e a gordura e tal. Eu acho que eles devem oferecer isso com outras coisas, para dar um pouco de resultado. Entendeu? A gente tem feito lipo a laser já desde 2012, mas são volumes grandes que você faz a lipólise, você aspira e faz a retração da pele. Então, pacientes que tinham... Aspirativa, né? Tem que aspirar junto, não é o que estão fazendo, né? Quando é uma quantidade maior, você tem que aspirar, porque vai esperar absorver. Eles falam que drenagem linfática resolve, a gente sabe que não é bem assim. Não. O que eu acho interessante para corporal por exemplo, tinha pacientes minha que tinha uma quantidade de gordura e que talvez tivesse que fazer um mini abdômen, você consegue fazer uma retração e evitar esse mini abdômen. Você entendeu? Agora, por exemplo, você tem uma flacidez supraumbilical ali, um umbigo triste. Tudo bem você passar uma fibra ótica para retrair. Aí tudo bem. A questão da pele mesmo. Por exemplo, você tem uma ideia, ó, como o laser ele não tem tanto trauma mecânico, às vezes paciente que já fez lipo convencional cheio de nódulo,
a gente trata com laser para desfazer os nódulos e a pele ficar mais retificada, né? Então, o trauma mecânico dele é mínimo, né? Com certeza. Doutor Augusto, hoje a gente está falando mais sobre a questão dos comprimentos de onda. Agora vamos falar um pouquinho, ele tem a ver assim, com segurança, a gente viu que não tem que saber aplicar, né? A potência, saber a anatomia. Quer falar um pouquinho sobre isso, doutor Augusto? Eu acho que a gente que mexe com problemas mais internos, não externos, anatomia eu acho que é o mínimo, né? O básico a gente tem que saber, né? Você vai resolver, né? Que às vezes pode acontecer uma pode. leve parestesia, mas tem que saber os protocolos do pós, né? Para que o paciente não fique na mão. No procedimento, você tem que saber onde que você está. Por exemplo, você vai com uma fibra óssea, você tem que saber onde você está. Nós temos, vocês sabem, nós temos toda a vascularização abundante da face, mas eu já vi colegas que fazem procedimentos faciais, que você tem o quê? A gente estuda em cadáver, e a gente na cirurgia, a gente vê tudo isso, mas existem variações anatômicas, entendeu? Então, e o aquecimento também, né, doutor? De repente, da parte o aquecimento, né, da parte da inervação, né, que pode ocorrer. Não, e também existem variações anatômicas vasculares. Lógico, o laser, ele coagula vaso, 980, coagula. Mas se você tem uma fibra grossa que você vai furar um vaso e há uma variação anatômica, você vai ter que saber resolver, você não vai deixar sangrando. Entendeu? Uma coisa é você ter um sangramento por fora, que sai outra coisa é você ter um sangramento, uma variação de uma artéria que vai sangrar para dentro, e eu já vi paciente, você vai ter que entubar, porque vai começar a crescer lá dentro a mucosa, e vai fechando a traqueia. Então, precisa conhecer a anatomia. E mesmo conhecer a anatomia, você tem que conhecer as complicações e como resolver. Com certeza. Não é comum isso, gente, pelo amor de Deus. Tem que... Senão... Mas por isso que a anatomia é fundamental e os profissionais, né, que estão aprendendo, a gente vê que os cursos são muito rápidos, então com essa base. E no corporal também, doutor. Também. Mas eu acho, eu não sei, eu não vi ainda fazer o pessoal, mas eu acho que corporal eles devem subdérmico, eles não devem aprofundar com cânula, não sei. Não. Só com a fibra mesmo, como não é da minha área também, é que eu participei de cursos que tinha muita gente no corporal. E era indicação para gordura. Eu achava estranho, né? Assim, falei, nossa, para tirar isso, porque falava que na drenagem resolvia, mas nem sempre, né? Não. Doutor Augusto, quer falar mais alguma coisa? Hoje a gente quis dar uma enxugada um pouquinho para falar um assunto por vez, né, em cada live. E em relação aos comprimentos de onda que estão aí no mercado, ou estão vendendo agora equipamentos com os 2 comprimentos de onda, o que o senhor pode avaliar sobre isso? Queria uma opinião, né, que o senhor que já está há muito tempo. A moça está perguntando aqui, a doutora, esse também é o questionamento dela. Para onde vai tanta gordura? Então, o sistema linfático não consegue resolver isso, né, doutor? Teria que ser aspirativo, que no caso o doutor Augusto faz a lipólise aspirativa. O problema é o seguinte, se você deixa uma quantidade de gordura, onde você fez a lipólise com uma fibra ótica, muito tempo, você pode ter certeza, aquilo ali vai encapsular, aquilo vai formar nódulo, porque o organismo não consegue drenar tudo, ela vai ficar parada, o organismo vai reagir, entendeu? Vai formar nódulos, entendeu? Então, deixa quieto. Ou você faz pequena quantidade, ou só flacidez, ou não fica se metendo a fazer grande quantidade, que depois vai ter que acabar numa lipoaspiração mais difícil ainda. Em relação à indicação, principalmente para gordura, que eles estão indicando nos cursos, e sem aspirar, lógico, o profissional que está lá, muitas vezes não
não pode, né? Só o cirurgião plástico pode fazer É, essa a não ser que você tenha uma quantidade pequenininha, que você quer fazer lipose ou uma retração da pele. Agora, o que a gente tem, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: nós passamos por várias fases de cirurgia facial, tá? Uhum. No começo, lá, no começo de 90, 91, eu comecei a fazer o lifting subperiostal, que era aquele lifting que a gente vinha de baixo, puxava. Depois parou, começou com o lifting normal, depois o SMAS foi tratado, hoje tem o dual plane. O que eu sempre percebi é que você pode até melhorar tudo, os vetores, mas você não conseguia um rejuvenescimento da pele. Você entendeu? Então, Uhum. você acaba mandando para o dermato, depois fazer peeling, essas coisas. E com o endolift, eu acho que é uma coisa bacana, porque é um procedimento minimamente invasivo e melhora também a textura da pele. Eu tenho percebido isso, Melhora a né? qualidade A da pele, qualidade sim. da pele. Então, é um procedimento bacana que a gente não pode pecar em, sabe, e falar, ter maus resultados, porque aí o procedimento vai acabar como os outros, vai acabar sendo E, largado. e igual a gente comentou, tudo tem indicação, porque às vezes aquela pele muito que não está preparada, craquelada seca, às vezes a gente não pode começar com esse procedimento. Às vezes a gente É, tem que preparar essa pele é. antes também. E é legal que você pode associar outros procedimentos, né? Sim, Quando o livre, você pode associar o CO2, o nanofet, aham. você pode associar preenchimento, é um monte de coisa. Ele te dá um leque aí de abertura para o rejuvenescimento, né? Uhum. Então, doutor, e agora vamos falar um pouquinho do nosso workshop, né? É, vamos Então, lá, o pessoal está Carol. perguntando quando vai ser. Então, gente, manda mensagem aqui para gente, o nosso workshop, a data, dia. Nossa, até eu me perdi aqui na data, doutor. Aí, eu sou ruim para datas. Dá uma olhada, acho que o Rodrigo que tem as datas É, certas aí. porque estou confundindo um pouquinho 5 de com a. agosto, tá aqui, ó, 5 de agosto. Isso, 5 de agosto, Vicente, lembrou bem. É que eu estava confundindo com o curso lá. Então, quem for no nosso workshop vai ter uma demonstrativa do endolaser e aí também vai ter um desconto especial para quem for para o nosso curso. Que o nosso curso a gente vai atuar com endolaser facial e também com a lipólise, né, doutor? Com a parte de Nanofet. lipoenxertia também, o nanofet. O Nanofet é um bioestimulador natural, né? Hoje ele tem, a gente tem feito aí para rejuvenescimento, não para dar volume, mas para rejuvenescimento facial, melhorar a textura, né? É uma coisa já consagrada. O pessoal está fazendo para infarto do miocárdio, para recuperar a área de necrose, né? Então, na verdade, são células mesenquimais que vão se diferenciar onde ela é colocada, né? Uhum, com certeza. Então, anotem aí nosso workshop, dia 5. E vai ter, tá perguntando, vai ter demonstração, sim, em paciente. Vai ter uma demonstração em paciente lá no nosso workshop com endolaser. E vai ter alguma. Vai ser, tá perguntando onde vai ser, em Alphaville. Tem que colocar um endereço aí, né? Mas entre em contato com a gente, em São Paulo, Alphaville, para que a gente dê maiores informações. O Vicente está falando aí, doutor Vicente, em Alphaville. Vai ser muito bacana. É. E Alguma além dúvida, do workshop, Carol? depois vai ter o curso completo, viu, gente? No workshop a gente também vai falar um pouco do nosso curso. Viu, doutora Lu? Tem uma doutora aqui que falou que quer. Entre em contato com a gente no direct, que a gente passa a data do workshop e depois vai ter o nosso curso. Comecinho de setembro. O doutor Vicente está colocando o endereço aí também, Alameda Kauash. Por enquanto, acho que hoje a gente falou bem sobre a questão desmistificou, né, doutor? Sobre o comprimento de É, onda. Acho que deve ter ficado claro para quem está na área, para não ficar essa confusão, o que, que é um, o que, que é outro, porque um, né? Então, e tem muito artigo, né? E a tem. pessoa tem que
aprofundar um pouquinho mais no laser para não ouvir coisas e ficar perdida, porque quando a gente ouve, a gente sabe filtrar, né? Eu acho, Carol, o laser é uma ferramenta muito, muito bacana Sim. e ele exige uma curva de aprendizado. É, Essa curva de aprendizado é para você tirar proveito da máquina, sabe? Não adianta você ter um carro, comprar uma Ferrari que tem um monte de função e você só acelerar e pisar no isso, freio. Então, com você tem que certeza. saber usar o laser. Vai ter uma hora que você não precisa nem se preocupar com a quantidade de energia, você vai sentir, você começa a ter sensibilidade no Exatamente. procedimento que está fazendo. Vai até intuitivamente, É, porque quando a gente usa assim, os de baixa potência, tal, a pessoa até fala, mas como que você mudou isso aqui? Eu falo, não dá para saber, é intuitivo. mas A gente sabe que mas tem que colocar assim, aumentar o tempo, então é isso mesmo. é, E ele, além da lipólise, da questão da flacidez, tem outras indicações, né? Que a gente não vai falar aqui, mas tem tem bastante. muitas outras indicações. Tem várias indicações que precisa tirar proveito da máquina, né? Sim. Precisa saber Porque o problema, o grande problema que eu já vi muitas vezes, assim, às vezes o pessoal tem uma máquina, sei lá, um comprimento de onda qualquer, e aí ele quer achar patologias ou disfunções para usar naquela máquina. E o Uhum. certo é o contrário. Você tem que ter os problemas e ter a máquina certa para resolver os problemas. E não ter Sim. uma máquina e procurar problemas que às vezes não vão resolver com essa máquina. Eu acho que isso é uma coisa importante. Sim. E a gente sabe que quem tem laser no consultório, né? O laser é atemporal. Eu falo que a gente nunca vai deixar essa máquina encostada, né, doutor? Quem Sim, usa sabe. É diferente de outras tecnologias. sim, sim, sim. E assim, e a gente, gente, e ver a parte mesmo científica. Nós somos profissionais, não podemos acreditar em qualquer propaganda de qualquer empresa. A gente tem que ter base científica. Sim. É uma coisa chegar um representante no meu consultório, isso que é médico, que é bombador de cabeça, então vamos prescrever. Não, pô, você tem que conhecer o que é, onde age, entendeu? Então, vamos tomar Uhum. cuidado com isso. Sim, com certeza. A ciência está aí, a gente tem que estar É, todo ué. dia atualizado, ter os artigos, né? Saber o que funciona, não ficar ouvindo. Em relação aos cursos, né, doutor Augusto? A gente faz o curso, mas tem que estudar. Igual o É, doutor se falou você, aí. pe- se você pega um artigo, igual, por exemplo, lá do Davanzo, os caras estão 10 anos estudando comprimento de onda para fazer aquilo lá. E aí, não, tem que ser outro comprimento de onda, que não tem estudo nenhum. Você entendeu? E aí Então, ainda coloca que é um avanço não. tipo, é um avanço, é uma moderna. Eu falei, gente, como que a pessoa fala que é um avanço? Então, mas eu quero ver eles fazer isso em congresso nosso. Sim, Quero ver eles falar isso justamente. em congresso nosso, para a gente conversar sério com eles. Com quem está Aham, fazendo, nem sei quem é. é. Então a gente vai encerrar a live, né, doutor Augusto, por hoje. E domingo tem outra. E a Tá gente bom, vai obrigado. conversando, desmistificando, vocês vão colocando a dúvida e mandam uma mensagem para a gente sobre o nosso workshop dia 5 de agosto. Tá joia. Obrigada pela Obrigado. participação de vocês. Entrou agora a doutora Rosane, que pena, mas a gente vai gravar a live, a gente vai salvar a live, tá bom? Eu vou salvar aqui. Obrigada por todos, boa Obrigado. noite, Boa bom noite. final de domingo para todo mundo. Para você Obrigada, também. Tchau. Augusto. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.